todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é o professor Antônio Nascimento e o tema dessa aula será função afim. A função afim nada mais é do que uma função polinomial do primeiro grau. É uma função cuja principal característica é que seu avanço é um avanço linear, ou seja, a taxa de variação dessa função é uma taxa constante. A fim de entender um pouco mais sobre esta função, trazemos então a seguinte situação. Imagina um parque de diversões. Nesse parque de diversões, a tarifa é cobrada da seguinte maneira. Nós temos aí a nossa tabela de preços, onde nós temos a entrada no parque com o valor de R$10 e a cada vez que se utiliza um brinquedo, paga-se uma taxa de R$4. Tá? Então nós fizemos aqui uma tabela que mostra os valores a serem pagos em função do número de brinquedos utilizado. Você percebe que para cada quantidade de brinquedos utilizados, existe um valor correspondente. Então, eu posso aqui definir uma função onde para cada número de brinquedos x, eu atribuo um valor a ser pago, v de x. Vamos ver como é que funciona, como é que evolui esse valor a ser pago. Tá? Então, imagina a situação em que a criança não utiliza nenhum brinquedo, ela simplesmente entra no parque. Portanto, ela vai pagar os R$10 da entrada e nós temos 4 vezes 0 como valor a ser pago por brinquedos. Como ela não brincou em nenhum, eu pego 4, que é o valor unitário, e multiplico por 0. O resultado, então, de 10 mais 0 é 10. A partir do momento em que ela faz uso de um brinquedo, nós temos então que o valor a ser pago é dado pela soma do valor dado na entrada, mais R$4 vezes um brinquedo. Então nós temos 10 mais 4, 14. Se ela faz uso de 2 brinquedos, raciocínio análogo, paga os R$10 de entrada e paga R$4 por brinquedo. Como são 2, fica 4 vezes 2. E assim acontece com 3 e também com 4. Quando ela utiliza de 4 brinquedos, paga os R$10 de entrada, mais R$4 por um brinquedo, ficando então 4 vezes 4. Então, 10 mais 16 é igual a 26. O que nós queremos aqui é encontrar uma forma que permite calcular o valor a ser pago, v de x, a partir do número de brinquedos utilizados, que é x. Uma fórmula que sirva para todo e qualquer valor correspondente ao número de brinquedos. Para isso, basta que sigamos a seguinte recorrência. Vamos lá. Quando x é igual a 0, 4 vezes 0 mais 10. Quando x é igual a 1, 4 vezes 1 mais 10. Para x igual a 2, 4 vezes 2 mais 10. Para x igual a 3, 4 vezes 3 mais 10. No valor de x, 4 vezes x mais 10. Será o valor a ser pago, v de x. Isso aqui, essa fórmula v de x igual a 4x mais 10, expressa o valor a ser pago em função de um número qualquer, x, de brinquedos utilizados. Se por outro lado ele fizer uso de 50 brinquedos, basta que eu multiplique. No lugar do x eu coloco o valor 50 e assim eu calculo o valor de v. Tá? Então, feito isso, vamos aqui fazer 2 questionamentos básicos. Tá? O primeiro deles é o que podemos afirmar sobre a taxa de variação da função. Taxa de variação da função é quanto ela varia por unidade. Tá? Então vejamos o seguinte. Nós temos aqui uma variação em unidades, né? 1, 2, 3, 4, está variando uma unidade. Vejamos o que acontece com os valores a serem pagos. 10, 14, 18, 22 e 26. Note que a taxa de variação é a mesma. De uma unidade para outra, o valor sempre aumenta e aumenta no valor de R$4. Esse R$4 tem tudo a ver com esse 4 que aparece multiplicando x. Né? Daqui a pouco nós iremos entrar em mais detalhes
sobre esse valor aqui, que é o coeficiente angular da função. Tá? Mas aqui eu já quero que você fique atento para a taxa de variação de uma função linear, que é uma função desse tipo aqui. E a taxa de variação de uma função linear é sempre constante, ela não muda. Tá? Então, à medida que eu avanço nas unidades no valor de x, a variação é a mesma. Tá? Andando de 1 em 1, aqui nós temos uma evolução de 4 em 4 reais. Ok? Então, vamos à frente para mais 2 questionamentos. O primeiro, lembrando que a fórmula é essa, né? A fórmula que representa o valor a ser pago é 4x mais 10. O primeiro é, qual o valor pago pela criança que usou 10 brinquedos? Fica mamão com açúcar, né? Fica muito fácil. Porque você já tem a forma que permite calcular o valor a ser pago em função do número de brinquedos. Nesse caso aqui, como usou 10 brinquedos, quem corresponde ao número de brinquedos é a variável x. Então, para x igual a 10, nós temos aqui o valor correspondente a 10, o v de 10, né, que é dado pelaquela fórmula, 4 vezes x mais 10. Só que aqui o x é 10. Então, 4 vezes 10 dá 40, mais 10, forma um v de 10 igual a 50. Tá? Usando linguagem de função, também é comum nós afirmarmos que a imagem do 10 vale 50. E usando a linguagem de ponto no plano cartesiano, essa informação aqui diz que o ponto de coordenadas 10 e 50 é um ponto do gráfico da função. Tá? Notem que uma simples notação carrega em si uma grande variedade de significados. Tá? Próxima pergunta. Gastando um máximo de R$100, pode-se usar quantos brinquedos? Perceba o seguinte, nós temos uma condição aqui. Tá? O valor máximo a ser gasto, o valor máximo é R$100. Tá? Portanto, esse R$100 não é x. Esse R$100 é um v de x. Tá? A pergunta é, para qual valor de x, ou seja, para quantos brinquedos, o meu valor a ser pago é menor ou igual a 100. Tá? Eu coloquei aqui menor porque vai sobrar troco nessa transação. Tá? Porque o 90, que é quando eu subtraio 10 do 100, não é um múltiplo de 4. Tá? Você vai ver futuramente quando a gente resolver isso aqui. Por isso não faz mal colocar menor, embora o ideal fosse menor ou igual. Ok, vamos voltar ao nosso foco. A condição imposta é que v de x seja menor do que 100, porque 100 é o valor máximo que eu disponho para gastar nesse parque. Só que v de x é dado por essa expressão, 4x mais 10. Então, essa condição se traduz a partir daqui. E aqui eu tenho uma inequação do primeiro grau. Uma inequação do primeiro grau, do ponto de vista prático, é resolvível como uma equação do primeiro grau, onde eu vou isolar a variável x. Para isso, eu vou me livrar desse 10 que está aqui, subtraindo 10 dos dois lados, e depois me livrar deste 4 que está aqui, multiplicando ambos os membros da desigualdade por 1/4. Vamos ver aqui o passo a passo. Tá? Nós temos aqui 4x menor do que, olha aqui, ó, 100 menos 10. 4x menor que 90, que é o resultado de 100 menos 10. Portanto, x é menor do que 90 sobre 4, que dá 22,5. Tá? Então, assim, dá para brincar em 22 brinquedos, e aí sobra algum valor. Né? Como se fosse, dá para brincar em 22 brinquedos, mas brincar mais em meio brinquedo? Não, para a nossa situação isso não é possível. Né? Não existe brincar em meio brinquedo. Então, ele vai utilizar 22 brinquedos, e esse 0,5 aqui, ele entra como excedente. Tá? Então, eu gasto apenas o equivalente a 22 brinquedos. Ora, quando eu utilizo 22 brinquedos, se eu jogar nessa fórmula, né, 4x mais 10, nós obtemos, então, R$ 98. Tá? Então, a conclusão é essa. Eu posso brincar
usar 22 brinquedos, não 22,5, nem 23, porque 23 já passa. Posso usar apenas 22, traduzo esses 22 brinquedos em dinheiro, que dá R$ 98, e me sobra de troco R$ 2. Então, dessa forma, nós temos a solução para essa questão. Então, se eu entregar a uma criança R$ 100 para que ela brinque, então ela vai utilizar 22 brinquedos, tá? E ainda sobra R$ 2 para ela comprar de balinha. Tá? Então, está resolvida aí a nossa questão. Vamos, então, fazer algumas outras intervenções em relação a essa função. Tá? Vamos aqui para a definição formal do que vem a ser uma função afim. Note que até agora eu trouxe a situação, essa situação se desenvolveu a partir de alguns valores atribuídos, nós encontramos uma fórmula para ela, resolvemos alguns questionamentos, mas agora é hora de formalizar um pouco o que vem a ser uma função afim. Tá? Então vamos lá. Uma função afim, também chamada função polinomial de primeiro grau, é uma função de R em R, ou seja, o conjunto de partida dessa função é o conjunto dos números reais e o conjunto de chegada também é o conjunto dos números reais. Então, essa função está definida de R em R. Tá? Veremos futuramente que, a depender do problema, eu não precisarei da função em todos os números reais. Às vezes é preciso apenas nos valores positivos. Às vezes é preciso apenas estudar ela para valores maiores do que um determinado valor. Às vezes é preciso estudar ela apenas no intervalo. Isso não haverá contradição nenhuma. O que eu estou afirmando aqui é que a minha função pode ser definido até no conjunto dos números reais, podendo ser definido em conjuntos menores. Ok? Dependendo do contexto, obviamente, do problema. Qual é a fórmula da minha função? Ora, a fórmula da minha função é uma função ax mais b. Esses a e b, eles são chamados de coeficientes, ou seja, são números. São números que, colocados no lugar de a e no lugar de b, definem a lei da função. A lei que permite associar cada x a um f de x. Agora, esses a e b, nós temos que ter algumas condições sobre eles. Eles são números e são números reais, mas com a ressalva de que o coeficiente a ele é diferente de zero. Você já se perguntou por que o a é diferente de zero? Antes de aceitar essa informação como uma verdade incontestável? Observa aqui. Tá? Estou afirmando para vocês que o a deve ser diferente de zero. Mas se você for uma pessoa que não aceita frases sem questionamento, você tenta colocar o zero no lugar do a. Só que quando você coloca o zero no lugar do a, este pedaço aqui desaparece, porque ficaria 0 vezes x, então f de x ficaria sendo só o b. Isso acontecendo, a minha função não ficará mais de grau 1, porque o grau de uma função é o grau da variável. E a variável, o pedaço da variável iria desaparecer. Tá? E aqui nós não teríamos mais um polinômio de grau 1, que é a cara da função afim. Então, por isso que o a deve ser diferente de zero. Então, recapitulando, função do primeiro grau, ou função afim, é uma função da forma ax mais b, onde o a e b são números reais e o a é diferente de zero. Vamos dar aqui alguns exemplos de funções afim. Então, a primeira aí, 2x mais 3. O coeficiente que está colado com x é o nosso a, e ele vale 2. O coeficiente é um termo independente de x, é o coeficiente b, que vale 3. Então, olhando para a função, a gente já define logo claramente quem é o a e quem é o b. Muito cuidado se esses números vierem acompanhados de sinal. Tá? Que é o caso, por exemplo, da função g de x igual a menos 3x mais 1. Notem que o coeficiente a não é 3, o coeficiente a é menos 3. Assim como o coeficiente b vale mais 1. Tá? Lembrando que o número mais 1 nada mais é do que o número 1. O sinal só se faz necessário do ponto de vista de escrita quando ele for negativo. Né?
Então aqui, esse mais 1 está aqui representado por b igual a 1. Tá? A função h de x, aparentemente não seria uma função daquele tipo, ax mais b, porque não aparece o termo independente b. Mas não faz mal imaginar que esse termo independente é igual a zero. E notem, não havia nenhuma proibição para o b ser igual a zero. Tá? Então, essa função h de x igual a 5x mais zero também se encaixa exatamente naquela forma de uma função afim. Portanto, nós temos que o a vale 5 e o b, como não aparece, vale zero. Tá? Então, aqui nós temos 3 exemplos de função afim. Tá?